Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Atenção, Rede. Começa agora 98 Talks, uma conexão direta da 98 Live com a Rede Mais Record TV. Opa, falando para 98 FM, 98 Live, para os nossos aplicativos, vai lá na Google Play, na App Store, baixa o nosso aplicativo. Só em janeiro, mais de 41 mil aplicativos baixados, uma excepcional qualidade para você nos acompanhar. Tem também o 198, 698 da NET, para quem está em casa agora na NET, e a Rede Mais, a Record TV do interior, com Varginha, Juiz de Fora e Montes Claros, as cidades sedes que atingem toda essa região. É um prazer enorme estar começando mais uma edição do 98 Talks, num oferecimento de Uniaselv, EAD com nota máxima no MEC e tutor exclusivo. Acesse aí uniaselv com 2s.com.br. Na mesa operadora, ele que observa tudo, não fala nada, mas passa suas observações constantes pelo nosso WhatsApp aqui, nosso grupo de WhatsApp do 98 Talks, Alexandre Silva, que está lá agora, já operando a nossa mesa, no controle mestre Rafael Ribeiro, a produção. Hoje nós temos o Marcelo, o novo produtor, Marcelo que está começando, bem-vindo, Marcelo. E Lucas Raj, que está nos abandonando. Lucas Raj tem um cartel... Muito melhor que o Lucas, tá, Paulo? Desculpa te interromper, só para fazer... mas eu também acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Tarde, o Lucas. Veio somar o nosso trabalho, Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Grande abraço, Marcelo. Boa noite, Luiz Fernando Rocha. Boa noite, Paulo Leite, Lucas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos nossos fãs, estão cada dia mais ativos nas redes sociais. Estou super feliz com os carinhos que eu tenho recebido, tanto dos ouvintes da 98, especialmente deles, mas também dos telespectadores da nossa querida Rede Mais. Um abraço a todos vocês. É um grande prazer poder receber as observações. Carinho aqui, ó, para todo mundo, aqui, ó. Aí, agora sim apareceu. Lucas Ragazzi. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Paulo, Luiz, Rodrigo, todos os nossos ouvintes e telespectadores aí pela Rede Mais. Ô Luiz, acho que pelos comentários que eu vi aqui nas redes sociais, o negócio tá feio, viu? Tem muita gente dividido, né? Tem quem elogie, tem quem xingue muito por conta das nossas opiniões. Faz parte, né, Paulo? O amor e o ódio são separados por um fio tênue, então a gente tem que aprender a lidar com essa realidade. Da outra ponta da nossa conversa está ele, o homem que foi testar o spray em Israel e que voltou, o spray no cabelo, Rodrigo Carneiro. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Paulo. Inclusive, você vê que ele está com vida própria ultimamente, eu não estou conseguindo controlá-lo mais. Mas eu observei alguns comentários, Luiz, que fizeram nas redes sociais, e eu concordo com todos aqueles que te criticaram. Eu acho que eles estão certíssimos. Eu acho que é preciso rever uma série de pontos de vista e tal, principalmente aqueles que a gente discorda entre si. Então, eu fiquei muito confortável, me diverti muito ontem lendo os comentários. Tendo como base alguns perfis, eu também estou muito feliz. Tem gente, eu também penso assim, Luiz, tem hora, quando as pessoas me criticam, eu olho muito quem é que está me criticando. Exatamente. Tem gente que me critica que eu acho que é bom que continue me criticando, porque se é ele que me critica, eu estou elogiado pelo mundo. Mas vamos lá. Mas eu vou te falar, Paulo, de verdade, tem uma máxima, eu pelo menos eu levo por esse lado. É evidente que a gente tem que saber separar as críticas. Tem aquela crítica odiosa, onde a pessoa ofende, agride, ela tem raiva, né? Ela tem um temperamento explosivo e ela acaba também não surtindo nenhum tipo de efeito para entender o que é o ponto que está sendo discutido ou não, e aonde a pessoa discorda, se tornando uma crítica muito possa até me ofender, ou então coisa que pode me deixar triste, mas se ela vem embasada, eu acho que a pessoa tem esse direito de ela pensar diferente, dela achar algo que vai contra aquilo que eu acredito ser o correto, porque a gente vai aprendendo nas críticas, é muito mais fácil a gente aprender, não é que é mais fácil, né? Eu acho que o ser humano ele só aprende quando ele é criticado, muito mais quando ele é criticado que quando ele é elogiado.
O elogio, ele afaga a nossa alma, ela dá um conforto, mas a crítica, se você souber trabalhar de uma forma positiva, você se consegue construir coisas novas. Mas é evidente que o que ocorreu ontem com o Luiz foi algo mais agressivo, assim, eu me diverti. Mas é embasado, é a palavra, viu, Rodrigo? Embasado. Quando é embasado, a gente fica feliz também, porque faz a gente refletir, todo mundo, né? Eu diria, por exemplo, que o elogio, até o elogio, quando vem de algumas pessoas, ele é demérito. Então, nem a crítica, nem o elogio tem méritos quando elas não vêm embasadas, quando elas não vêm formuladas. Hoje, pela manhã, no Central, aconteceu uma coisa curiosíssima. O ouvinte manda uma pergunta absolutamente mal educada. Claro que eu não vou responder de maneira educada, porque eu não sou esse tipo de pessoa. E depois ele passa um WhatsApp para mim dizendo que eu fui grosseiro. Horas! Peraí, vamos começar do começo? Você jogou a bola da grosseria e é claro que eu vou nela sem nenhum sofrimento. Mas, gente, vamos falar sério aqui, porque é um assunto que me deixa muito triste abordar na abertura desse nosso 98 Talks. A primeira morte por síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que pode ter uma associação perversa com a Covid-19, foi confirmada em Minas Gerais, Juiz de Fora cidade, uma criança de 9 anos. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde. O caso foi investigado pela área técnica da Secretaria, teve apoio de outros centros, foi realizado um amplo estudo. Uma equipe técnica do Ministério da Saúde também analisou o caso e validou o diagnóstico. Em todo o Brasil já são 40 mortes por essa síndrome. E Minas Gerais já notificou 211 casos suspeitos da doença, 77 deles confirmados. Para ouvi-los, porque é uma coisa muito delicada falar, essa síndrome se manifesta, na maioria das vezes, em crianças que tiveram contato com o SARS-CoV-2, o vírus que é o causador da Covid-19. É uma doença multissistêmica, tem um espectro amplo de sinais, de sintomas, mas tem a febre persistente e um conjunto de sintomas que pode incluir importantes dores abdominais, conjuntivite, erupções cutâneas, edema de extremidades, hipotensão e outros sintomas que são muito característicos dessa doença. Esse vírus realmente não cansa de nos agredir, nos bater na cara, né? Cada dia que passa, ele se demonstra novas mutações e variáveis que nos surpreende, né, Paulo? A gente já está aí mais de um ano, fez há pouco um ano do Covid no Brasil e rotineiramente a gente traz novidades, a gente traz atualizações, a gente traz muito mais perguntas do que respostas, e isso é difícil porque, ao mesmo tempo, a gente tem a necessidade de, como veículo de informação, dar uma informação completa e que ela seja fidedigna. Só que essa informação, ela muta também de acordo com o vírus, e acaba que parece que em algumas horas a gente está entrando em contradição, em algumas horas a gente está falando o inverso daquilo que foi dito no passado, mas o vírus vem se mostrando extremamente complexo de ser interpretado. Ele tem aí uma capacidade de sobrevivência, de reinvenção, de adaptabilidade, que eu acredito que não deve existir outro, né, que tem essa capacidade aí que o Covid-19 conseguiu desenvolver, infelizmente. Luiz, nós temos filhos e isso me preocupa muito quando a gente vê uma notícia dessa, uma criança de 9 anos em Juiz de Fora, Zona da Mata, Juiz de Fora, que tem uma das sedes da Rede Mais de televisão. Me preocupa muito esse tipo de notícia, me deixa muito mais preocupado com a realidade da Covid do que eu estava até então. Paulo, a questão que mais nos preocupa está muito dentro disso que o Rodrigo falou, que ainda é desconhecido, né? Os remédios os remédios preventivos e os remédios para tratamento são remédios que os efeitos ainda não são 100% conhecidos, porque não houve tempo para isso. A Covid está entre nós, esse novo coronavírus, né? Essa nova versão do vírus, ela está entre nós há pouco mais de um ano e já foram registradas diversas variantes, uma variante brasileira, variantes estrangeiras, europeias, e agora
essa morte confirmada em Juiz de Fora, que é ainda por uma outra doença que pode estar associada à Covid-19. Quer dizer, não há certeza nenhuma sobre nada, e a culpa não é dos médicos, a culpa, nesse caso especificamente, não é nem dos gestores públicos, que eu costumo criticar com muita veemência aqui, pelo menos não da maioria deles, dos que buscaram tentar entender, né? Mas não é certamente dos médicos e cientistas que estão há mais de um ano, há 1 ano e 3 meses aproximadamente, 1 ano e 4 meses, tentando entender a exata origem dessa doença, que algumas pessoas acreditam que tenha sido laboratório, outras pessoas acreditam que tenha vindo de um animal, que é a versão mais aceitável hoje entre a comunidade científica, né, que tenha vindo de um morcego no mercado de Wuhan. Então, os cientistas estão até agora tentando entender qual a origem exata desse vírus e para onde ele vai, que eu acho que hoje é o que mais preocupa, não só a comunidade científica, mas talvez e principalmente a gente, nós que somos leigos e que estamos aqui todo dia tentando entender o que fazer para pelo menos evitar que as pessoas morram como elas estão morrendo. E isso não é de forma nenhuma uma postura alarmista, isso é uma postura... Como é que a gente pode dizer, gente? É uma postura de constatação. A gente constata realista, com base no que a gente vê que está acontecendo nas cidades brasileiras. Só toma cuidado, desculpa, Lucas, assim, só para complementar o que você falou, Luiz, é o caso de uma criança, uma primeira vez que isso ocorre, então também... Não, mas já são 77 casos em Minas que são confirmados com a doença. Não, esse caso teve a morte da criança. É a primeira morte. De criança com isso. Então... Cara, é evidente que qualquer morte vai valer, eu não estou aqui desmerecendo de forma alguma, não me interpretem dessa forma, mas é um caso pontual, isolado, que a gente não pode também transformar este caso específico em algo que vai se tornar aí uma realidade comum no nosso noticiário e que é muito prematuro a gente criar esse tipo de preocupação nas pessoas e gerar isso que você acabou de falar, né? A intenção aqui não é gerar fazer com que as pessoas fiquem completamente paranoicas com esse tema, porque existe sim já uma preocupação, mas com relação às crianças eu acho que ainda é um caso de morte, então ainda tem um certo controle. Hoje, Rodrigo, infelizmente nós vamos falar muito sobre Covid, porque hoje é um dia em que as notícias da Covid ocupam as principais informações, e é isso que foi o principal acontecimento do país, do mundo e do país, mas no país as notícias da Covid estão num volume muito grande. Hoje nós vamos falar bastante sobre isso. Mas, Ragazzi, eu queria te ouvir. Só para lembrar, acabou de sair também o levantamento do dia, mais um dia muito triste, uma marca muito ver. A gente custa a ver algumas coisas positivas. De positivo, para não deixar nesse baixo astral com essa péssima notícia que surgiu hoje, as vacinas têm funcionado muito bem em boa parte dos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente. Na Califórnia, 6 semanas atrás, antes do início da vacinação, a Califórnia estava registrando 50 mil novos casos por dia. E hoje, depois de uma ampla campanha de vacinação na Califórnia, a média de novos casos está indo de 3 mil a 2 mil casos no novo dia. Ainda é muita coisa, mas foi uma baita melhora, né? Espero que a gente passe por isso aqui em breve também. Uma coisa interessante, eu queria trazer para vocês uma informação de como está Montes Claros, que é uma das maiores cidades da nossa área de cobertura, que nos ouve agora. A gente já tem muita gente realmente nos ouvindo lá. Pouco mais de um mês, a cidade estava tranquila, estava relativamente tranquila. Eu vou falar para vocês como é que estava lá, como é que está lá agora. Mas eu queria só trazer, com base nisso que o Lucas está falando, algumas cidades... já tem mais pessoas vacinadas do que casos confirmados. Isso é uma coisa interessante. Se a ideia é a gente tentar melhorar um pouco o clima do noticiário, trazendo uma notícia interessante, isso já acontece em algumas cidades brasileiras. Eu vou trazer uns exemplos para vocês. Poços de Caldas é uma cidade que tem mais vacinados do que casos confirmados. A cidade de Juiz de Fora, que desde o começo da pandemia, vinha sendo a segunda cidade em número de mortos, né? Já tem 809 mortes, que é muita coisa, mas tem mais vacinados do que casos confirmados da doença. Barbacena também, a cidade de Montes Claros está perto, a cidade de Janaúba.
está perto também de número de vacinados com o número de casos confirmados na cidade. Então, a vacinação a passos muito curtos, ela está andando. Mas se continuar, pelo menos nesse ritmo que está, realmente até o fim do ano, a gente pode ter um cenário melhor. Eu sei que está na pauta e a gente vai falar daqui a pouquinho da conversa do governador com o presidente, né, Paulo? Não vamos antecipar essa conversa, então, porque você já falou em vacinação. A gente tem visto ainda um ritmo lento, mas uma movimentação, embora às vezes errática, mas a gente está vendo uma movimentação. O Ministério da Saúde ainda não conseguiu mostrar aquela tabelinha para eles de maneira convincente, para a gente, né? De maneira convincente, mas hoje o governador Zema conversou com o presidente Bolsonaro e quem traz os detalhes dessa conversa é o nosso homem dos bastidores, Lucas Ragazzi. Pois é, Paulo, foi o governador, além do presidente Bolsonaro, também esteve com o Arthur Lira, presidente da Câmara. Houve uma grande mobilização em torno, por conta das vacinas, né, a aquisição das vacinas. O governador Zema até disse que concorda com vários outros governadores sobre a importância de que os estados tenham possibilidade de adquirir essas vacinas. Agora, não está fácil também o mercado, não é uma falta de iniciativa do poder público, o que representa essa falta de vacinas na cidade. Vou dar 2 exemplos aqui, Paulo. Na semana passada, a Prefeitura de Belo Horizonte fez uma oferta para comprar 2 milhões de doses de vacina da empresa Pfizer, e a empresa Pfizer disse que não vai vender para municípios, porque não vale a pena para ela comercialmente fazer vendas picadas de pequenos lotes, enquanto poderia vender 100 milhões de doses de uma vez para um país, e faz certo sentido. E o governo de Minas agora também, nas últimas semanas, tem continuado e aumentado contatos com várias empresas, vários laboratórios, para tentar adquirir essa vacina, para deixar um contrato feito para a aquisição dessas vacinas, mas a conversa não evolui com nenhum dos laboratórios, e tem motivo. As fornecedoras sabem que não tem como entregar mais vacinas no momento, porque é uma corrida mundial pela vacina. Então, assim, não falta vacina também por falta de iniciativa, por preguiça, por falta de conversas, de negociações do poder público. Os estados estão tentando, até as prefeituras estão tentando, mas está difícil. É uma corrida mundial pela vacina. A solução vai ser a gente produzir aqui internamente, né, Lucas? E veio algumas novidades nisso. A própria Sputnik está autorizada já a fazer a produção dela, outras estão em vias de, e a partir daí a gente consegue ter um controle maior na geração de novas vacinas, na produção. Isso aí pode ser aí uma pauta boa em breve, né? Quando o mundo começou a ser vacinado, desculpa, Paulo, quando o mundo começou a ser vacinado, se a gente tivesse preocupado mais no Brasil em fazer exatamente isso, descobrir de onde viriam os insumos, de onde viriam as vacinas, quais as vacinas que poderiam ser aprovadas para uso, em vez de dizer que a vacina chinesa transformava as pessoas em jacaré, em vez de ficar com medo da China ter plantado a vacina porque plantou o vírus, seja lá o quê, a gente teria já saído um pouquinho na frente, sim. Então, eu acho que faltou iniciativa para que a gente tivesse um plano nacional de vacinação mais rápido. O nosso plano está atrasado. A ideia é que essa vacina que o Rodrigo acabou de citar comece a ser produzida em julho. Por que ela já não está sendo produzida? Luiz, mas aí também entra tem uma questão também que é questão de ordem técnica, de ordem de liberação de protocolos. A gente vê aí Não é só ordem técnica, Rodrigo, que agora começaram a liberar qualquer uma, cara. Derrubaram as barreiras todas que a Anvisa tinha, entre aspas, né? Os critérios todos que a Anvisa tinha. Se a gente tivesse corrido atrás antes, a gente não precisaria estar nessa correria hoje. Acho, Luiz, as pessoas também querem uma série de segurança para que tomem uma vacina que seja válida, e não uma vacina que seja aprovada na correria e que não tenha uma comprovação científica, não tenha a segurança, ou não coloque a questão da imunização também 100%. Então não adianta a gente querer correr com uma pauta e gerar um problema até de descredibilização das vacinas. Eu acho que é achar um meio termo. Aqui eu não estou hora nenhuma passando pano pela falta de iniciativa do próprio governo, mas tem assuntos e tem temas que vão ter que seguir o rito natural das coisas. Os Estados Unidos está aí comprando e produzindo, e está aí batendo recordes e recordes de infecção, de mortes, e também não está conseguindo controlar. Mas os Estados Unidos têm diminuído seus casos de infecção.
Os Estados Unidos hoje já tem uma média de 232 habitantes vacinados por 1.000. Enquanto isso, o Brasil se arrasta aí, mas comparar muito pequeno, Unidos, né, por 1.000 assim. habitantes. Deixa eu só terminar aqui, por favor. Por 39 pessoas por 1.000 habitantes. Uma outra questão, Rodrigo, que é você fala em alguns entraves. O entrave principal hoje para a produção é transferência de tecnologia. A transferência de tecnologia é a questão central. E ela não virá de graça para a Fiocruz, para a União Química, para o Butantan, se não houver esse acordo da transferência da tecnologia. Uma outra coisa questão... polêmica, Paulo. A gente tinha que quebrar as patentes, você não acha, não? As empresas? É uma questão polêmica, eu vejo muito debate nisso. A OMS propôs isso, né? E o Brasil Pois foi... é. Já fizemos isso na questão dos genéricos aqui no Brasil. O Brasil quebrou patentes de remédios que há muito tempo eram tratados como segredo de Estado, e o Brasil quebrou patentes. A questão central também é que o que acontece é que agora, nesse momento, quando se apresentou lá no começo a discussão, e essa discussão começou a ser ampliada no mês de novembro, nós não fizemos nenhum movimento. Eu sempre gosto de lembrar que a Pfizer bateu à porta do governo brasileiro e ofereceu 75 milhões de doses. E o governo brasileiro disse não. E isso não sou eu que estou contando, porque o próprio ministro Pazuello foi quem confirmou isso numa entrevista. Então não estou inventando isso, viu? Pessoal que fica aí meio agressivo quando a gente fala isso eu não estou inventando, não. Essa falha é do ministro Pazuello. O Brasil não quis comprar doses ofertadas pela Pfizer porque, primeiro, alegou-se naquela época duas questões fundamentais. A primeira delas, o armazenamento em temperaturas baixíssimas, e a segunda delas, um termo de compromisso que o laboratório exigiria para assinar na hora em que recebesse a vacina, e isso está exigindo no mundo inteiro. E agora, a única vacina, veja bem, por isso que eu acho que a gente tem que entender direito essa confusão, a única vacina aprovada em registro definitivo pela Anvisa é a da Pfizer, que nós não quisemos comprar. Então, durma-se com um barulho desse. Eu estou falando em evidência, gente. Eu não estou contando história, eu não estou inventando, eu não estou indo lá atrás. É evidência. O Brasil não quis comprar a vacina da Pfizer porque alegou temperatura de conservação e assinatura de um protocolo compromisso para receber a vacina, e é a primeira vacina que a Anvisa dá registro definitivo. Deixa eu tocar um negócio aqui. Rodrigo, você falou um negócio, tem toda razão, não tem cabimento sair correndo atrás de qualquer vacina e aprovar sem critério técnico, ponto. Beleza, a gente já sabe disso. Só que essa aprovação já devia estar sendo feita há mais tempo e não está, ela atrasou, ela demorou. Esperaram o Instituto Butantan de São Paulo fazer a vacina, testar a vacina com base na Coronavac, para depois começar a aprovar as vacinas nacionalmente. Eu acho que foi uma perda de tempo, o que não justificaria, obviamente, correr para liberar vacinas sem a segurança técnica necessária. Não tem, não adianta, tem gente que fala assim, mas os Estados Unidos aprovaram várias, a Europa aprovou várias, assim, as questões são diferentes. As vacinas elas têm que se adaptar desde o tipo físico e a etnia do brasileiro, né, a miscigenação, a mistura que é de raças do Brasil, até as questões de temperatura, as questões de transporte, as capacidades de armazenamento. Então, é claro que a gente não pode se basear no fato de que outros países aprovaram para a gente aprovar. Mas aí, Rodrigo, o que eu queria colocar assim, você comparou os Estados Unidos com o Brasil no número de mortes e dificuldade de controlar. Quando o Paulo comparou na questão da vacina, mas ele não vai comparar. Eu comparo ou não comparo, amigo? Eu assumo a minha contradição ao vivo, a cores, não tem problema nenhum, mas o que eu quero dizer não é a questão da compra da vacina. É evidente que os Estados Unidos têm capacidade muito maior do que qualquer outro país do mundo, com exceção da China, de poderio econômico, político e positivo de aquisição das vacinas. Isso é indiscutível, mas mesmo com tudo isso, a situação nos Estados Unidos não está fácil. Então a discussão ela é muito mais ampla do que simplesmente você ter acesso às vacinas. Você tem uma questão geográfica, você tem uma questão de logística, você tem uma questão até mesmo do próprio tempo que demora a vacina e até o tipo de vacina que vai ser utilizado. A gente viu que as vacinas exatamente foram se mostrando mais eficazes, algumas e outras menos, onde os testes antes falavam o contrário. Então, e as variantes do vírus também, pelo fato da gente ter discutido isso no início, eles terem mudado e ter essa constante mutação rápida, faz com que as vacinas também vão perdendo as suas funções, as suas
capacidades imunológicas e outras vacinas vão ganhando cada vez mais. Então, de novo, acho que o assunto sobre as vacinas é amplo, evidente que faltou proatividade do governo brasileiro, não vou discutir esse tema aqui, mas também não é um fator para a gente simplesmente falar, abre a porteira, aceita qualquer uma e vamos que vamos. É evidente que a gente todos nós gostaríamos de ter acesso ao maior número possível de vacinas e até mesmo de começar a produzi-los. Eu acho que o trabalho do governo hoje é muito mais em fazer a transferência da tecnologia para que nós tenhamos capacidade de produção e nos tornemos independentes dessas questões de compras, de ficar disputando com outros países e começar a produzir internamente e fazer o nosso trabalho aqui, assumindo essa responsabilidade e essa produção inteira. Mas, o Paulo lembrou a questão da quebra de patente aí. O Brasil só virou a maior referência mundial no tratamento da AIDS quando quebrou a patente dos remédios de tratamento da AIDS. Entre eles, o AZT, que tem sido usado agora como tratamento precoce da Covid. Essa pauta pela própria OMS, isso foi uma pauta mundial, de quebrarem todas as patentes de todas as vacinas, gerando aí algum tipo de benefício para os laboratórios. Mas nesse caso, eu posso estar enganado, o que eu estou falando aqui agora, eu acho que o Brasil foi contra. O próprio Brasil foi um dos votos contrários à quebra dessa patente. Posso estar cometendo uma injustiça gigante. O nosso produtor está aqui para isso, ele que valide essa informação e a gente... Não, foi contra numa fala desastrosa do nosso ministro de Relações Exteriores. Então, não vamos nem... Essa é uma outra discussão que não dá nem para ter agora, porque a gente tem um monte de coisa para falar. Mas esse senhor Ernesto Araújo presta desserviços constantes ao país, esse é mais um deles. Paulo. Diga. A gestão do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde, que na semana passada ficou muito claro que o Ministério da Saúde confundiu o Amapá com o Amazonas e trocaram as doses enviadas entre os dois estados. Um recebeu muito menos do que deveria, o outro recebeu muito mais do que deveria. Essa gestão do Pazuello me deu medo, pela primeira vez na vida, do Brasil entrar numa guerra com algum dos países vizinhos. Vai que o Pazuello vira o marechal de guerra, comandante-chefe do Exército Brasileiro numa guerra. A gente vai ser dominado pela Bolívia, conquistado pelo Uruguai, tranquilo. Maldade, Lu. A sua ironia é muito clara. E, gente, tem mais uma coisa. A discussão hoje com relação ao ministro Pazuello, todos sabemos, e os que têm conversas com Brasília, Lucas tem muita, eu também converso muito com Brasília, todos sabemos que a situação do ministro é a mais desconfortável possível. Ele tem o seu cargo desejado pelo Centrão. E o arranjo para levar o ministro Pazuello para uma escala de promoção no Exército Brasileiro é quase que improvável, porque quem conhece a hierarquia do Exército, as pessoas que ficam esperneando, eu sugiro que dê um pulinho lá no Google para conhecer a hierarquia do Exército, o que é a intendência no Exército, tanto que não há nenhum general de intendência que ganhe a sua 4ª estrela, porque assim não se prevê na escala de promoção do Exército. Isso tudo é bom para a gente entender, porque as pessoas ficam falando pelos cotovelos, mas não entendem exatamente o que é. Hoje, por exemplo, e para a gente ter uma sensação pior ainda da gravidade, morreram pessoas em Santa Catarina à espera de leitos de UTI para a Covid. Ô Paulo, mas aí eu também, na boa, a gente está faltando só falar uma questão. Eu acho que isso tudo é muito triste, mas ontem eu falei e reforço hoje. É fácil a gente colocar na conta do governo, é fácil a gente colocar na questão da vacina. É evidente que a população não pode intervir nisso, nem a iniciativa privada por enquanto, que eu acho também uma necessidade em breve se rever essa pauta. Mas a população não ajudou. Eu não falo na sua maioria, eu falo na sua minoria que foi infeliz durante o carnaval. O que estamos vivendo no Brasil é reflexo do carnaval. Ponto. Mas o governador de Santa Catarina fez proselitismo político dizendo que não tinha problema nenhum. E, inclusive, brigou com o prefeito de Florianópolis, porque o prefeito queria fazer restrições a algumas praias de Florianópolis. Olha o preço aí. Mas ninguém obriga a pessoa mesmo a ir, não. Ela vai por conta própria, Paulo. Se ela resolveu ouvir o governador e não a ciência, a culpa é dela. Então, o que está acontecendo no Brasil? Não existe um órgão de imprensa hoje que não bate em todas as teclas com relação às questões das normas de segurança e de saúde. 24 horas, isso em todos os canais. É até chato isso, até a gente fala muito sobre esse tema aqui. E no final do dia a gente vê que as pessoas, elas simplesmente ligam
a teclinha do F e vai fazer aquilo que lhe bem entender. Eu não falo aqui que é a maioria, não. É a minoria, e a minoria faz com que a maioria pague o preço. Em breve vamos ter mais um fechamento na cidade, espero que não, mas, poxa, da forma como as coisas estão indo, em breve vai fechar. Ah, meu Deus, coitado, o prefeito é um sacana, o governador é isso. É fácil a gente falar. Só que tá lá a Feira Hippie, comendo solta, todo mundo lá louco, alucinado sem máscara, tá a Savassi bombando com aglomeração gigante, tá os rolezinhos clandestinos acontecendo. Então, se a gente não fizer a nossa parte, não nos responsabilizarmos por isso, ficarmos sentados no sofá confortavelmente, jogando a culpa no governador, no prefeito, no presidente, no Papa, em que quer que seja, cara, é uma hipocrisia do grande, né? Aqui, ô, Rodrigo, eu falei que eu ia dizer sobre Montes Claros. Falei que eu ia dizer sobre Montes Claros. É exatamente essa que é a questão. E o mais impressionante é o seguinte, é que geralmente as pessoas que dizem que nós estamos sendo alarmistas são as pessoas que abusam. Porque quem acha que a situação realmente merece cuidado e atenção, não está achando que está exagerado, não. Existe um negócio no jornalismo chamado agenda setting. A agenda setting é quando você tem uma situação que domina uma comunidade, domina o mundo, como é o caso da pandemia, você vai falar mais dela mesmo, não tem jeito de não falar, mas tem um sentido para isso. Você não fala só por... O que irrita a gente no noticiário que a gente vê às vezes na televisão é o tanto de coisinha requentada, de coisa que não acrescenta que falam. Ah, porque fulano é o anjo de não sei quem, porque... Cara, a gente já sabe que os médicos são espetaculares, necessários, agora é a hora da gente fazer os alertas. E não adianta, quanto mais a pessoa dizer que nós estamos sendo exagerados, mais a situação perto daquela pessoa está ruim, porque é sinal de que ela não está ligando. Eu ia trazer para vocês a informação de Montes Claros. Montes Claros é a maior cidade do norte de Minas, acho que a quinta maior cidade do estado, tem quase 500 mil de habitantes. Por que é importante falar de Montes Claros? Além da gente estar chegando lá, é um exemplo do que está acontecendo em outras cidades. A Brasília, por exemplo, Aparecido, Florianópolis, que o Paulo citou aí, e Belo Horizonte está caminhando para este mesmo lugar. O Hospital Universitário Clemente Faria, que é uma das referências do tratamento de Covid no norte de Minas, chegou hoje na capacidade máxima de atendimento. Leitos da maternidade também está cheia do hospital, estão sendo remanejados para pacientes infectados para evitar que as pessoas morram na fila, como aconteceu em Florianópolis. Aí vamos dar qual a fonte que você tem para usar isso. Beleza, o diretor de enfermagem do hospital, o senhor Tadeu Ferreira, ele falou hoje com a nossa reportagem, a reportagem da Rede Mais, e ele disse que não está descartado o colapso. O Hospital Haroldo Torinho anunciou ontem que está com 100% dos leitos de Covid ocupados. O Hospital das Clínicas, Mário Ribeiro, o Dilson Godinho, todos esses hospitais, a Santa Casa de Montes Claros, foi o primeiro a acionar o plano de contingência. Desde 25 de fevereiro não tem mais vaga para tratamento de Covid. Todos esses hospitais que eu citei, em uma cidade de 500 mil de habitantes, mas que atende a toda a região norte do estado, atende a quase 2,5 milhões de habitantes. Mais de 100 municípios. Mais de 100 municípios, todos esses hospitais com a capacidade esgotada. Esse colapso não afeta só o 500 mil de habitantes de Montes Claros, como eu falei, mas preocupa também os prefeitos da região que se reuniram ontem para debater esse assunto. Aí tem mais uma fonte para citar para quem está cobrando fonte aí. A Superintendente Regional de Saúde de Montes Claros, ela chama de M. Marques, também falou conosco. Ela disse que a cidade ainda está tentando entender os motivos que levaram ao salto no número de casos, acompanha de perto a situação de todos os municípios. As medidas de restrição foram aumentadas, em Montes Claros já tem toque de recolher desde semana passada, quinta-feira. A Secretaria de Saúde já pensa em reativar o hospital de campanha para atender esses 100 municípios, e nós falamos ainda com o promotor de justiça, Daniel Costa, com a secretária municipal de saúde, Dulce Sarmento, e todos eles que pela primeira vez em mais de um ano de pandemia, o Ministério Público e a Secretaria Municipal de Saúde, no caso específico de Montes Claros, juntos já pensam em um lockdown na cidade. E hoje o prefeito tirou o decreto que voltaria com as aulas amanhã. Agora, diante dessa situação que eu pintei aqui para vocês, essa terra arrasada, como dizem, tirou a possibilidade de voltar às aulas, que já estava certinho que ia voltar, porque realmente agora não tem mais condição. Se lá não fechar, é uma situação terrível, e a gente sabe como é a saúde para a região norte do estado e do país. Terrível, gente. Não é brincadeira. Você está falando em volta às aulas e
o Alexandre Rabelo aqui no nosso Twitter, alertando para uma coisa curiosíssima. Nós postamos a matéria da criança que morreu em Juiz de Fora, vítima dessa doença ligada à Covid. E nos comentários do post, as pessoas que ouvem, mas não escutam, não entendem bem as palavras, aqueles que não usam aquele aparelhinho, dizendo que basta que surja uma notícia de morte de uma criança e a possibilidade de voltar às aulas, a Rádio 98 trabalha contra. E o Alexandre lembra aqui, é sinal de que nunca ouviram nem o Central nem o Talks, porque a gente fala abertamente que somos a favor da volta às aulas. E já devia ter sido antes. E geralmente agora... essa pessoa, Paulo, estava também, eu não estou aqui generalizando, mas via de regra, né? Essas pessoas que falam exatamente isso são aquelas que estão se aglomerando, sem empatia nenhuma e tentando achar culpados, ao invés de ficar fazendo seu papel de cidadão e se cuidando e protegendo as pessoas perto de você mesmo. É simples. Bom, vou pedir intervalo para vocês. Intervalo não, um tempinho para mim, porque eu tenho que dar um recado aqui. Intervalo não, se der intervalo agora, o Luiz vai ficar desesperado lá, porque não programou nada. Quer matar meu controle mestre aqui de coração. E nem o pessoal do nosso controle mestre aqui preparou também. Mas olha, eu tenho uma dica para você, quer fazer a sua graduação em 2021, já pensou em você entrar para o ensino superior com uma bolsa de estudo? Pensou nisso? Então essa é a sua chance. Participe do concurso Você na Facul da Uniaselv. A nota da sua redação vale uma bolsa de até 100%. E o melhor, a participação é totalmente online. Não perca tempo, são as últimas bolsas que estão disponíveis. Garanta já a sua. Acesse agora Uniaselv com 2 S's, uniaselv.com.br/Você na Facul. uniaselv.com.br/Você na Facul. Você vai enviar a sua redação e de cá todos nós desejamos para você uma boa sorte. Bom, Paulo, diga. Não, só para a gente colocar aqui, é importante pontuar, o Rodrigo falou do mercado privado na compra de vacinas agora há pouco, e agora, 6h50, um pouquinho antes do Talks começar, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que altera e facilita as regras para estados, municípios e empresas privadas comprarem as vacinas. Eles não fizeram alterações no texto que havia sido aprovado no Senado para evitar com que o projeto voltasse para o Senado e atrasasse ainda mais. O projeto, então, o texto final ficou assim: estados, municípios e empresas privadas também podem comprar vacinas e 100% dessas vacinas são disponibilizadas, enviadas para o SUS, Sistema Único de Saúde, que segue o Plano Nacional de Imunização. A partir do momento em que os Hoje, 9h, fora da cidade, a perigosa troca de reféns. Caminhe devagar até o rei. Vamos. Para pagar a liberdade da Brão. Dentro dos portões, o inimigo dá início ao ataque. Os amoritas invadiram a cidade. Gênesis. O boleto bancário é uma das formas de pagamento mais utilizada, o que tem despertado a atenção de fraudadores. O golpe ocorre de maneiras variadas, podendo ser através de ataques virtuais que modificam o código de barras original, ou envio de e-mails semelhantes aos dos prestadores de serviços, contendo dados que encaminham o dinheiro para uma conta fantasma, gerenciada pelos fraudadores. Seguem, portanto, algumas dicas para evitar que você seja vítima desse golpe. Verifique sempre o valor e a instituição financeira do boleto a ser pago. Verifique ainda se no campo beneficiário consta o mesmo nome da empresa que você contratou. Observe com atenção o número do código de barras e, em caso de dúvidas, entre em contato com a empresa emissora do boleto. Fique atento aos boletos que chegam por aplicativos de mensagem e e-mails. Sempre confirme a autenticidade do documento. Fique alerta, não caia nesse golpe. Apoio Rede Mais, Record TV.
municipal ele é muito pequeno para que um laboratório se mobilize para fazer aquele atendimento particularmente, né? 2 milhões é um pedido pequeno hoje para um laboratório, onde ele tem a possibilidade de vender 100 milhões. E eu concordo com o laboratório, porque ele também está fazendo um papel social, onde ele está focando seu atendimento em volumes muito maiores do que focar em vários atendimentos a pequenos volumes. Então, faz total sentido. Eu acho que o presidente precisa chancelar isso o quanto antes e a gente precisa levar isso de uma forma, né, célere. Agora, o problema também é achar o insumo, né, conseguir a vacina. Não é simples você ter o dinheiro, né, pelo que parece. E o mais deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Tem um dos nossos telespectadores aqui, um dos nossos ouvintes, o Jefferson, me perguntou isso. Eu não sei se eu não soube responder, para ele perguntou isso aqui agora. Por que simplesmente não reativam os hospitais de campanha para desafogar os hospitais públicos e hospitais privados? É uma pergunta que parece simples, mas eu sinceramente não sei se ela é tão simples, não. Porque eu já tinha lido um tempo atrás a pergunta de se os hospitais de campanha foram desativados precocemente. E pouca gente soube responder isso, inclusive os especialistas. Eles atenderiam essa carga toda de pessoas que estão ocupando os hospitais públicos e privados agora, e desafogariam esse problema que algumas cidades estão vivendo. Uberaba, alguém falou isso mais cedo aí, começou a recusar paciente de Covid, e Uberaba foi a primeira cidade de Minas que aceitou paciente de fora, de Manaus, porque estava tranquilo até outro dia, até um mês e pouco atrás. Desculpem se eu cortei o raciocínio, Paulo, eu sei que você estava falando disso, mas eu quis voltar no assunto anterior. Eu queria que vocês dissessem o que vocês acham, se os hospitais de campanha foram realmente fechados precocemente. Eu conversei com o secretário Carlos Eduardo Amaral de Minas Gerais. Os hospitais de campanha foram montados num período em que se imaginava uma realidade da Covid, que era o atendimento de enfermaria muito intenso. Porque o hospital de campanha não é montado para leito de UTI. E o nosso gargalo que a gente está vendo agora são os leitos de UTI. Porque se você vê o número de hospitais de leitos de enfermaria, enquanto as cidades estão aí com problemas de superlotação nos leitos de UTI, os leitos de enfermaria continuam ainda com oferta. Então o hospital de campanha teve esse problema que fecharam leitos de UTI, né, Paulo? Como é que é? O problema maior é que não os hospitais de campanha, que fecharam leitos de UTI e não reabriram ainda, tudo parece. Mas parece que houve uma desmobilização, não é isso? A impressão que a gente tem é que desmobilizaram, desligaram o equipamento, mandaram gente embora que tinha sido contratada na urgência, no processo emergencial, e agora tem que voltar todo o processo numa correria nesse repique da pandemia, e as cidades e os estados têm uma certa dificuldade até técnica, né, operacional, para fazer isso. A questão da desativação de leitos, por exemplo, Belo Horizonte, eu tentei fazer essa conta ontem na redação, mas acabei me distraindo com outras informações. Mas aproximadamente 65 leitos, salvo engano, que estavam funcionando em novembro ainda não foram reativados para UTI, ou seja, foram desativados em novembro e não foram reativados até agora. Essa situação, ela é recorrente nas cidades brasileiras. Por quê? Porque esperava-se, tinha-se a impressão em outubro, novembro, de que nós estávamos numa curva descendente de contágio. Essa era uma impressão falsa. E ela veio agora nesse repique, nessa segunda, terceira onda, eu já nem sei mais que onda está parecendo conta de surfista. Nessa volta do contágio, ninguém esperava que fosse dessa forma. E quem dissesse que teria uma segunda onda era considerado alarmista, inclusive. E essa é uma questão muito séria. Então, lá em outubro, novembro, desativaram leitos de UTI e agora não tem mais condição de reativá-los. Não tem mais condição de reativá-los porque nós estamos tendo um outro problema paralelo a isso. Pessoas com outras doenças não podendo ser atendidas, porque já não tem mais também leitos para tratamentos de outras doenças. Então nós estamos vivendo uma situação que é uma situação... Você falou em Uberaba, por exemplo. Uberaba transferiu 5 pacientes do Hospital São Domingos, da rede Unimed, para São Paulo. Uberaba, que recebeu pacientes de Manaus,
dando uma contribuição solidária, inclusive aos pacientes de Manaus, ela teve um problema seríssimo agora, porque a Unimed está dizendo que a unidade de saúde deles lá está com 100% de ocupação e teve que fazer a transferência para hospitais em Ribeirão Preto e Franca. A Unimed já tinha elaborado um plano de contingência no Triângulo Mineiro e agora está executando. Lembrando que Uberaba hoje é uma das cidades mais afetadas pela Covid no estado de Minas Gerais. A ocupação das UTIs está em 94% na rede particular e na rede pública em quase 70%. Então, veja bem, as pessoas estão dizendo, não, mas pega os leitos da rede particular e joga para a rede pública. Hoje, a rede particular está fortemente impactada já. Então, essa discussão é uma discussão que tem que ser feita com muito critério, muita cautela. Importante falar, né, Paulo? Independente da pauta da vacina, chegar ou não chegar, as pessoas precisam ter empatia e se cuidar, ter respeito, ter responsabilidade, paciência. É difícil pedir isso, mas principalmente paciência. Eu estou impaciente, minha família inteira está impaciente, meus amigos são todos impacientes, meu pai está extremamente impaciente. Fui xingar ele hoje que ele está saindo de casa, ele falou, fiquei em casa 1 ano, não aguento mais. Falei, mas agora está na pior fase, vai ter que ficar em casa sim. Então, é difícil a gente também aguentar essa pressão toda, porque ainda existe a vida, né, além da Covid, que também não é fácil. Mas, realmente, a gente está na iminência de resolver esse problema e falta pouco. Então, quando eu fico com muito receio da gente fazer noticiários, trazendo uma série de informações que são necessárias, porém elas não trazem tanta esperança, de uma dificuldade de compra de vacina, de uma morosidade numa negociação de uma patente, de uma atitude completamente irresponsável por parte de algum governante, mas, ao mesmo tempo, existe aí uma realidade, a vacina já existe, as pessoas estão conseguindo se imunizar sem correr nenhum tipo de risco. Aquelas preocupações sobre gerar um efeito colateral absurdo não está ocorrendo. As pessoas estão conseguindo sim. Então, cara, é só mais um pouco. Então, eu acho que o recado mais importante que a gente pode dar para as pessoas hoje é paciência, empatia, responsabilidade e educação, porque é difícil. A pessoa fica com ódio, parece que a culpa é ou da imprensa, ou é de um, ou é de outro. Não existe, é um vírus. A gente tem que olhar e cuidar de um dos outros. Não existe, gente. Egoísmo nessa hora não vai adiantar absolutamente nada, infelizmente. E num sentido positivo, de alguma notícia que pode nos trazer uma certa tranquilidade, Belo Horizonte amplia, a partir da semana que vem, o número de vacinados. A faixa de idade dos vacinados está agora caindo para os 80 anos. Então, a partir de segunda-feira, tem uma escala em que vacinados de 80 a 85 anos começarão a receber a imunização. Agora você vai, Paulo. A gente vai fazer uma live do Paulo. Eu estou nos 65 anos e vou dizer uma coisa para vocês, vou reafirmar o que eu disse aqui. Quando chegar a minha oportunidade, e é o fim do ciclo dos grupos prioritários, eu sei que eu já estou num grupo prioritário, embora me sinta muito bem, porque me protejo muito na vida. Quando chegar na minha faixa de idade, eu espero que já tenha num laboratório a chance de eu comprar a vacina para que o sistema público possa vacinar outra pessoa que não terá a chance que eu tenho de poder comprar uma vacina. Seria um bom exemplo, Paulo. Seria um bom exemplo, ia ser legal. E uma outra questão, você tem aqui também essa escala feita com os idosos. Então, vamos lá. Até sexta-feira, dia 12, os idosos de 80 a 85 anos em Belo Horizonte vão receber suas vacinas. A partir de quarta-feira, os de 84, a partir de quinta-feira, os de 83 anos, na segunda-feira que vem, quem tem 82 anos, na terça-feira que vem, quem tem 81 anos, na outra quarta-feira, os de 80 poderão receber o imunizante. Na quinta, aliás, os de 80 poderão receber o imunizante, e a vacinação geral desse grupo de 80 a mais, ela vai se encerrar na sexta-feira. Para quem tem um idoso em casa que está acamado entre 80 e 85 anos, tem que fazer o cadastro no portal pbh.gov.br. Vai lá, faz o cadastro, e a segunda dose
dos idosos entre 86 e 88 anos começa a ser aplicada sábado agora, sábado próximo, nos 72 postos de vacinação da capital. Gente, é uma notícia que é uma questão muito interessante. A gente vê que tem ampliado esse número. Se nós tivermos um pouco mais de agilidade na distribuição das vacinas, nós vamos começar a ter a tranquilidade desse grupo que era até então mais suscetível, estar vacinado, e dar tranquilidade para que a gente possa, nos hospitais, na rede de saúde, poder atender os outros. Agora, eu conversei com um médico da rede pública de Belo Horizonte que me disse o seguinte: é assustador o número de pessoas com menos de 40 anos sendo internada. E aí reforça a tese do Rodrigo, os caras foram para a gandaia. Tem a questão da nova variante também, né? Que mundo afora, as novas variantes, sejam elas a variante brasileira, a sul-africana, tem várias. Algumas das variantes estão fazendo vítimas um pouco mais jovens e mais saudáveis do que no início da pandemia, né? Do que a gente já estava conhecendo antes da pandemia. É uma preocupação muito grande, mundo afora, até porque algumas dessas variantes também estão mostrando certa resistência a algumas das vacinas. Então, assim, também são questões complicadas que a gente vai ter que enfrentar também, mas pelos números nos países que já estão fazendo campanhas grandes de vacinação, eu acho que é uma coisa para a gente ficar esperançoso. São boas notícias onde está se tendo vacinação em massa, porque os casos e as mortes estão em queda bruta, né? Meninos, está na hora da gente ir embora. Infelizmente, tem muito mais coisa para a gente conversar. Meu sonho é a gente fazer um programa que não vai ter na pauta a palavra Covid. Esse dia Exatamente. há de chegar. Esse é o meu sonho. O meu sonho vai ser o dia em que eu nunca imaginei que eu passaria um dia inteiro. Eu fiz outras coberturas de situações muito delicadas, mas eu nunca imaginei que a gente passaria um ano inteiro com uma pauta tão recorrente, tão incômoda, tão ruim de se tratar. Mas, meus amigos, estamos encerrando o 98 Talks. Agradecer ao doutor Luiz Fernando Rocha, ao excelentíssimo senhor Lucas Ragazzi, ao excelentíssimo senhor Rodrigo Carneiro, por ter participado conosco desse 98 Talks. Dizer para você que está aí nos acompanhando, quem está na 98 FM, na 98 Live, vem o Arena. E para quem está na Rede Mais Record TV, começa daqui a pouquinho o Jornal da Record, amanhã às 7h. Estamos de volta, grande abraço e até lá. Termina aqui 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.